Assunto não falta, vamos abordar vários assuntos aqui, guerra no Oriente Médio, tem desdobramentos, tem fatos novos, para variar, fatos ruins envolvendo a guerra, tem uma ocorrência criminal daquelas horrorosas envolvendo uma escola em São Paulo, e tem, pelo menos até onde eu estava atualizado, tem vítimas, feridos, e tem um morto, né? Tem uma garota morta, um aluno da escola, que pegou a arma do pai e foi para a escola e cometeu o crime. Tem o que discutir sobre isso, tem algo acontecendo, e teve eleição na Argentina. Primeiro turno na Argentina, você acompanhou aqui na Band News FM, ao longo da programação, tudo que aconteceu ontem, primeiro turno, você viu o que aconteceu, o que todo mundo está chamando de surpresa, que é a vitalidade do peronismo. É uma surpresa. Todo mundo achando, e é justamente sobre esse todo mundo achando que eu quero falar, que o Javier Milei, candidato da ultradireita, radicalíssimo, ia encaçapar a esquerda, mas deu o Sérgio Massa, em primeiro lugar. Deu aquele que era o ministro da Economia de um país com 140% de inflação ao ano, com 40% da sociedade vivendo na pobreza, com um país sem reserva internacional. E ele fez quase 37% dos votos, o Javier Milei 30%, os dois vão para o segundo turno. E aquele que prometia ser o fenômeno eleitoral da Argentina, não deixa de ser um fenômeno, imaginar que ele tem 30% dos votos e tal, está no segundo turno, mas não aconteceu o que se previa, né? O segundo turno vai acontecer no dia 19 de novembro, algumas semanas só, e não me lembro se foi o País, se foi o Clarim, mas alguém definiu o seguinte: essa eleição contém uma frustração e um milagre. Frustração para o Milei, porque ele esperava sair na frente para ficar pertinho da Casa Rosada, não conseguiu. E aumentou o grau de dificuldade dele, mas muito, muito. Porque a eleição no primeiro turno deu a dimensão dele. E milagre para o Sérgio Massa. Quer dizer, um país arruinado, o ministro da Economia chega na frente. Então, o medo de uma mudança radical que o Milei propunha venceu o ódio à mesmice. E aí, por isso eu disse aquilo que se dizia uma surpresa, aquilo que se falava em surpresa. Quando a gente fala em surpresa, a gente pode falar de dois tipos de surpresa, né? Algo que a gente não podia prever, de forma alguma, acontece. De forma alguma. Não dava para prever o ataque do Hamas do jeito que aconteceu a Israel. Você pode dizer que aquilo foi uma surpresa. Não dá para prever o 11 de setembro de 2001, embora alguns digam que houve falha na segurança, tanto Israel quanto dos Estados Unidos, mas aquilo foi uma surpresa. Tsunami é uma surpresa, aliás, comparavam o Milei a um tsunami na política. Então, surpresa acontece quando um fenômeno absolutamente inesperado, ainda que alguns, nos casos de atentados, saibam que vai acontecer, a sociedade é tomada por um susto, aconteceu algo que nos previa. Agora, tem uma outra surpresa que é resultado da desinformação. Ou seja, está acontecendo uma coisa e a gente não tem os mecanismos para identificar. Né? Então, por exemplo, 2008, a quebra da economia americana. Tudo o que estava acontecendo sugeria que ia estourar. E, no entanto, as ferramentas de identificação do fenômeno não funcionaram. Agora, por exemplo, por que a gente era levado a acreditar que o Milei ia estar em primeiro lugar? Porque os eleitores todos da Argentina diziam que iam votar no Milei só de sacanagem. Eu vou falar que eu vou votar no Milei, mas na hora do vamos ver eu vou votar no Sérgio Massa. E para quê? Para enganar os institutos de pesquisa. Não é isso. O que está acontecendo é que os institutos de pesquisa perderam os mecanismos, não vou chamar preditivos, porque eles mesmos dizem que não tem um mecanismo preditivo, porque a pesquisa mede o momento. Mas se a pesquisa mede o momento, e o momento não serve para nada, porque sempre as pessoas na hora da urna mudam o voto
em relação ao momento em que deram a entrevista, para que fazer pesquisa? Deixa fazer, lógico, ninguém está pensando a não ser... Tinha um deputado imbecil aí que apresentou uma proposta para criminalizar a pesquisa que errasse o resultado. Uma coisa imbecil. Podia criminalizar também o candidato que perdesse a eleição, né? Por que não? O senhor prometeu ser candidato, prometeu se eleger, não se elegeu, criminaliza. Pune, cadeia. Cadeia para o candidato que não ganha a eleição. Aí o camarada quer punição para o Instituto de Pesquisa que errar. O Instituto de Pesquisa não vive de errar, o Instituto de Pesquisa vive de acertar. Quando erra é ruim para ele. E, no entanto, os institutos na Argentina erraram, com exceções, mas erraram. E daí a surpresa. A surpresa não vem do fato de que as pessoas mudaram de opinião. Vem do fato de que as pesquisas não conseguiram colocar os candidatos dos tamanhos que os candidatos tiveram, isso ao longo do processo eleitoral. E aí, quando isso acontece, obviamente todos os institutos voltam para a planilha, voltam para as suas fórmulas e começam a pensar, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente pode recuperar a capacidade de conexão com a sociedade? Porque está desconectado da sociedade. E aí algumas conclusões começam a aparecer. Quer dizer, Sérgio Massa, em primeiro lugar, com 37% dos votos, arredondando, e Milei com 30%, e não Milei na frente, e Sérgio Massa bem para trás, aconteceu o que na Argentina? E aí a gente vai dizer o seguinte, as pesquisas erraram no Brasil e erraram na Argentina, com eleitorados muito diferentes, tá? O eleitorado argentino é mais culto do que o eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro é mais iletrado do que o eleitorado argentino. Então, alguém poderia dizer, não, o fato do eleitorado brasileiro ter um nível de instrução mais baixo que o do argentino dá mais erro aqui. Bom, mas então, como é que errou lá? Ah, é porque eles têm um nível de instrução maior do que o nosso. Bom, então se quem tem maior erra, quem tem menor erra, não tem nada a ver com isso. Ah, mas aqui o voto é obrigatório. Lá também é, do mesmo jeito, não tem diferença. Voto obrigatório na Argentina e aqui. Lá tem as primárias, que dão um cheiro do primeiro turno, pois as primárias colocaram o Milei muito na frente. Então, houve uma manifestação pró-Milei, que depois foi mudando das primárias para cá e que as pesquisas não identificaram essa mudança com a clareza e daí a gente falar em surpresa no resultado. Um dos motivos, aliás, o princípio da pesquisa eleitoral é que você pode entrevistar um número pequeno de pessoas, porque as pessoas que não são entrevistadas se comportam de forma muito semelhante com as pessoas que são entrevistadas, ou seja, quem cala se comporta mais ou menos como quem fala. Por isso que você pode entrevistar 2.000, 3.000, 4.000 pessoas num colégio eleitoral gigantesco, como o da Argentina ou como o do Brasil. O Brasil é ainda maior ainda. Basta você entrevistar um número pequeno, porque você sabe que aquelas que falam, basta você fazer um corte social e econômico e você acaba reproduzindo o perfil também das que não falam. Pois esse pressuposto essencial para a pesquisa funcionar, ele não está funcionando. A bússola quebrou. A bússola quebrou. Outro dia falava sobre isso com o nosso André Basbaum, diretor de conteúdo do Grupo Bandeirantes. E ele falou isso exatamente, ele usou essa expressão muito boa, né? A bússola parece que quebrou. A bússola quebrou. Mas e aí, como é que você faz? Então, já que a bússola quebrou, deixa de lado? Não, tem que tentar aprimorar de alguma forma a capacidade que a bússola tem de dar o norte. Imagina, o termômetro quebrou. Você não vai deixar de usar termômetro na medicina. Você tem que encontrar uma maneira de recuperar o termômetro. E o termômetro das pesquisas está completamente avariado. Um dos princípios, que é isso que eu acabei de descrever, é esse. Chegaram à conclusão, ou estão chegando à conclusão, de que aqueles que não falam definitivamente são diferentes daqueles que falam. E aí? Aí complicou. Porque você não consegue ouvir todo mundo. Não dá para ouvir todo mundo. Então, de alguma maneira, é preciso encontrar uma forma de falar com um número pequeno de pessoas, porque de todo jeito pesquisa tem que ser um número pequeno de pessoas, para você poder recuperar a sua capacidade de entender o que está acontecendo. Em alguns casos, você pode até dizer assim, não,
o fato do Milei ter saído na frente nas pesquisas e nas primárias acabou estimulando a equipe do Sérgio Massa, e eles trabalharam como nunca. E o fato do Milei achar que essa eleição eram favas contadas, baixou a guarda. Aquele time que está ganhando no primeiro tempo fez 2-0 e quer segurar o jogo, o outro vem e faz 3-2. Pode ser? Pode ser. Pode ser. É uma possibilidade. Mas o objetivo da pesquisa é dar uma orientação para a sociedade, também para os candidatos, mas para a sociedade. É para isso que existe o Instituto, para que a sociedade tenha o mesmo grau de informação que os candidatos, porque os candidatos todos contratam institutos de pesquisa. E há uma discussão séria se deve haver ou não pesquisa nas eleições. Eu sou absolutamente a favor de pesquisa. Mas elas erram, e a gente tem que aprender a conviver com o erro delas e tem que aprender tem que dar um jeito de provocar os institutos para ficar mais sofisticados, mais antenados, e é assim mesmo o processo. Mas é curioso, e para encerrar, a ideia de que a gente chama de surpresa, e houve uma surpresa na Argentina, e alguns chamam até de reviravolta, até de reviravolta, como se a sociedade tivesse mudado de voto, iam de Milei e falar, vamos enganar os comentaristas, os analistas, os institutos de pesquisa, os jornalistas, os estudiosos. Tá, a sociedade, aí eles fazem uma grande conferência de todos os eleitores, falam, como é que a gente faz para enganar todo mundo? Não, de novo, a pesquisa, que é a melhor forma de você se conectar com a sociedade, não está conseguindo entregar uma informação bastante útil para a análise dos fatos. Mas a gente vai poder conversar sobre isso com o Fernando Schiller, a gente vai poder acompanhar isso. Dia 19 de novembro tem o segundo turno, a situação do Milei ficou muito mais difícil. De grande promessa virou um negócio complicado, de tsunami virou um vendaval, porque agora ele está atrás e tem um bolo de votos que não foram para o Sérgio Massa e que não irão para o Milei automaticamente. Ele vai ter que modular o discurso dele. E aí ele fica naquela cilada. Eu só cheguei até aqui porque eu sou radical, preciso abrandar. Se eu abrandar, será que eu viro um gatinho? Pareço um gatinho e aí as pessoas não vão votar em mim? Olha, é um grande desafio, mostra que existe um eleitorado de direita forte, da ultradireita forte, 30% não é desprezível, é muita coisa. Existe esse eleitorado em todos os países, mas também existe um cuidado do eleitor nessa hora, dizendo assim, será que eu vou votar num cara que fala as coisas que ele fala? Ele vai ter que se desdobrar e os institutos vão acompanhar, vamos ver o que eles dizem dia 19 de novembro, segundo turno da eleição da Argentina. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.